pessoal! É muito bom estar aqui com vocês, de volta com as nossas aulas remotas, né? Mas estou com saudades das nossas conversas, das nossas risadas, das nossas aulas presenciais. Em breve nós estaremos juntinhos outra vez. Mas dando continuidade, né, à estrutura atômica, que foi o tema que nós começamos nesse segundo bimestre antes do recesso, nós vimos modelos atômicos, né, os principais cientistas que participaram desses modelos atômicos, como Rutherford, Bohr, entre outros. Vimos também as características dos átomos. Hoje nós vamos estudar os íons. Mas antes de estudar os íons, eu gostaria de revisar com vocês o que vimos anteriormente, né? Primeiro, o átomo, né? Nós vimos que o átomo ele é formado por pequenas partículas que também podem ser chamadas de partículas subatômicas. Essas partículas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. O átomo ele se divide em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. A maior parte, né, da massa de um átomo, ela concentra-se no núcleo, onde também estão as partículas dos prótons e dos nêutrons. Mas o seu maior volume encontra-se na eletrosfera, né, onde estão os elétrons orbitando em camadas energéticas ao redor do núcleo. Os elétrons, eles possuem carga elétrica relativa a -1. Sua massa é desprezível, sendo aproximadamente 1.836 vezes menor que a massa do núcleo. Além disso, eles se movem muito rápido ao redor do núcleo atômico, gerando campos eletromagnéticos. Já os prótons, eles são partículas carregadas positivamente com carga relativa igual a +1. E sua massa relativa também é igual a 1. O número dos prótons existentes no núcleo é também chamado de número atômico e é responsável pela diferenciação de um elemento químico do outro. Os nêutrons, né, como o próprio nome diz, como o próprio nome indica, né, são partículas que não possuem carga elétrica, são partículas neutras. E essas partículas subatômicas, elas possuem massa relativa praticamente igual ao dos prótons, igual a 1. E de acordo com essas informações, foram definidos alguns conceitos diretamente relacionados a essas partículas, às suas cargas e aos seus números, que servem para identificar um átomo, um número atômico e um número de massa, né? Mas o que é o número de massa? O número de massa é representado pela letra A. Indica a massa presente no núcleo do átomo, que resulta a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Já número atômico, que é representado pela letra Z, indica o número de prótons presente no núcleo do átomo e o número de elétrons. Nesse caso, o número de elétrons terá o mesmo número de prótons presentes no níveis de energia. Mas nós podemos utilizar, né, essa fórmula, que é a fórmula da massa, né, para o cálculo, para descobrir a massa de um átomo, do núcleo do átomo. Então, nós usamos a seguinte fórmula: A igual a Z mais N, ou A igual a P mais N. Eu coloquei aqui um exemplo para nós resolvermos, para entendermos melhor usando a fórmula do número de massa. O átomo de sódio, né, o Na, possui 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Determine seu número de massa. Então, A, que é o número de massa, é igual a P, que é o número de prótons, mais N, o número de nêutrons.
Então, A é igual. Quanto é o número de prótons? 11. Mais. Quanto o número de nêutrons? 12. Então, o número de massa é igual a 23. Então, o átomo de sódio possui o número de massa 23. Mas, a partir dessa fórmula, nós também podemos descobrir o número de nêutrons, né, que um átomo possui em seu núcleo. Outro exemplo aqui para resolvermos, para entendermos melhor. O elemento cálcio, ele possui o número atômico 20, tá? Aqui, ó. Número atômico 20. E o número de massa do cálcio, 40. Quantos nêutrons possui este átomo? Então, eu agora não vou usar o A, porque eu não quero descobrir o número de massa. Eu quero descobrir o número de nêutrons que possui o núcleo do átomo de cálcio. Então, N é igual a o número de massa menos o número atômico. N é igual ao número de massa 40 menos o número atômico 20. N é igual a 20. Então, existem, no caso, existem 20 nêutrons no núcleo do átomo do elemento cálcio. Mas, só para relembrar que na representação de um elemento químico, eu vou usar esse aqui que está maior. Na representação, de um elemento químico, o número atômico ele fica na parte de baixo, na parte inferior à esquerda. E o número de massa ele fica na parte superior, na esquerda, e às vezes ele vem, na parte superior à direita. Bom, pessoal, mas hoje a nossa aula é sobre os íons, Mas tem um detalhe, nós não podemos entender um íon se a gente não conhece, o que é um átomo neutro. Porque, na verdade, é fundamental, é necessário, primeiro, nós conhecermos o que é um átomo neutro, para compreender um íon. Mas o que é um átomo neutro? O átomo neutro, é aquele cujo número de prótons, que está aqui, ó, dentro do núcleo, e aqui está representado pela cor vermelha. Então, tem 1, 2, 3, 4 prótons e os elétrons que estão na eletrosfera, que aqui está representado pela cor preta. 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, se nós analisarmos nesse átomo aqui representado, nós vamos observar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a partir do momento que o número de prótons é igual ao número de elétrons, nós dizemos que é um átomo neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. O elétron, ele vem sempre com um sinal negativo, o elétron, porque ele é negativo. Mas, na verdade, eu coloquei aqui para vocês entenderem, para a gente saber qual é a diferença entre um átomo neutro e um íon. Porque, na verdade, você pode perguntar, mas sempre vai vir os prótons iguais aos elétrons? Não, certo? Possa ser que, em algum caso, o número de elétrons, por algum motivo, o número de elétrons seja diferente do número de prótons. Aí o que acontece? Haverá uma carga elétrica resultante e formará um íon. Então, a primeira diferença que nós devemos saber é que quando o número de prótons é igual ao de elétrons, um átomo neutro. Mas quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, ou seja, os elétrons são diferentes, a quantidade do número de prótons, eles são
os íons. Mas o que são íons? São espécies químicas com cargas positivas ou negativas, né? Lembrando que sempre o ponto referente, o ponto de partida é um átomo neutro. Mas os íons, para a gente identificar o íon, os elétrons, eles são diferentes dos prótons. Então, eu coloquei aqui três exemplos para a gente interpretar, entender o que são íons. Aqui os sinais positivos representam os prótons e os sinais negativos representam os elétrons. Então, aqui nós temos, no exemplo 1, nós temos 1, 2, 3, 4 prótons e... Eita, ficou feio. 4 prótons e 1, 2, 3, 4 elétrons. Perdão, gente. No segundo exemplo, nós temos 4 prótons e 2 elétrons. Já no exemplo 3, nós temos 4 prótons e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, se observarmos os três exemplos, nós vamos identificar que no primeiro exemplo, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nós temos um átomo neutro. Mas se observarmos o exemplo 2, o número de prótons permanece o mesmo, mas o número de elétrons não é o mesmo do exemplo 1. Né? Aqui, no exemplo 2, perdeu 2 elétrons. No exemplo 3, o número de prótons permanece o mesmo, mas 6 elétrons, então ganhou, recebeu 2 elétrons. Então, no primeiro exemplo, nós temos um átomo neutro, um átomo neutro, mas no exemplo 2 e no exemplo 3, nós temos um íon que perde elétrons e um íon que ganha elétrons. Então, podemos analisar que quando a gente for representar um elemento químico, o número de prótons será o mesmo, mas quando eles vierem, né, identificando alguma coisa à direita, na parte superior, é um número de íons, porque os elétrons vão poder perder ou ganhar elétrons. Então, existem 2 tipos de íons, que são chamados de cátions e ânions. Um perde e um ganha elétrons. Quando esses íons perdem ou ganham elétrons, eles adquirem cargas positivas ou cargas negativas. Quando eles perdem elétrons, são os cátions, eles, que são os íons positivos, quando eles perdem elétrons, eles adquirem a carga positiva. Quando eles perdem, eu não me enganei, gente, é quando eles perdem elétrons, eles adquirem a carga positiva. Quando o outro íon é o ânion, né? Então, pode ser o cátion, o íon pode ser dividido em cátion e ânion. Quando eles ganham, recebem elétrons, a sua carga, adquirem a sua carga negativa. Nós temos aqui esses exemplos, certo? O sódio, o magnésio, o alumínio e o chumbo. Então, para vocês observarem, né, se o íon é um cátion ou ânion, primeiro, a representação é que o número, junto com o sinal positivo ou negativo, ele vem na parte superior, aqui nós temos exemplos, ele vem na parte superior do lado direito. E mais, né, quando vier com a carga positiva, são os cátions. Eles vão perder elétrons, não esqueça. Ao contrário, então, se eles perdem elétrons, né, a carga positiva
positiva, mas se eles ganham, recebem elétrons, a carga é negativa e é chamado de ânion. Vejam bem, quando um elemento químico, um íon pode variar a quantidade aqui de íons que ele possui, né? Um elemento químico pode possuir. Então, aqui o sódio, ele tem apenas uma carga positiva. A gente não colocou uma, mas a gente sabe que é o 1. Então, quando tem apenas uma carga, ele é chamado de cátion monovalente. Quando, por exemplo, aqui o magnésio, ele tem carga, né, positiva 2. Então, ele é chamado cátion bivalente. O alumínio, ele tem carga positiva 3. Então, é cátion trivalente. E o chumbo, né, tem carga positiva 4, tetravalente. Do mesmo jeito aqui o ânion, o flúor, ele tem carga negativa 1. Então, é ânion monovalente. O oxigênio tem carga negativa 2, ânion bivalente. E o nitrogênio tem carga negativa 3, então ânion trivalente. Certo, pessoal? Então, essa é a diferença, né? Os cátions e os ânions. Os cátions, carga positiva, perdem elétrons. O ânion, carga negativa, ganha elétrons. Bom, pessoal, só para entendermos melhor os cátions e os ânions, né, os íons, como eles perdem e ganham elétrons, eu coloquei aqui 3 exemplos. Vejam bem, quando o sódio, né, ele não tem aqui nenhuma representação, nenhuma carga, ele não, aqui não está nem recebendo, nem ganhando elétrons, né, ele está no seu estado fundamental, no seu estado neutro, né? Então, se ele está no seu estado fundamental, no seu estado neutro, então o seu número de massa será o mesmo, 23. O número atômico, né, será 11, é o 11. O número de prótons é 11 também, né, porque o número atômico é a quantidade do número de prótons, 11. O número de nêutrons é a diferença, né, entre a massa e o número atômico, né? 23 menos 11, então 12. E o número de elétrons, como ele, né, não tem nenhuma carga aqui, ele não está nem recebendo, nem doando elétrons, então o número de elétrons é igual ao número de prótons, 11. Mas aqui já está diferente. Ele possui uma carga positiva. Se ele possui uma carga positiva, ele é um cátion, né? Ele vai perder elétrons. No caso aqui, ele vai perder um elétron. Então, a massa, né? O A, que é a massa, 23. O número atômico, 11. O número de prótons, que é o mesmo número atômico, 11. O número de nêutrons, que é a diferença entre a massa e o número atômico, é 12. E aqui, ó, o número de elétrons, como ele possui a carga positiva, como ele é um íon, um cátion, então ele vai perder um elétron. Se ele vai perder um elétron, então, se o número de prótons dele, no caso aqui, era igual ao número de elétrons, então, se eu tinha 11 elétrons, perdi um elétron, então eu vou ficar com 10 elétrons. É muito simples, 11, porque os elétrons, quando eles não têm carga positiva nem carga negativa, não é nem um cátion nem um ânion, eles vão ter o mesmo número que a gente vê aqui, ó. O número atômico indica o número de prótons presentes no núcleo do átomo e o número de elétrons. Então, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, não é? Nos níveis presentes, nos níveis de energia. Mas quando eles possuem um cátion e um ânion, quando eles são um íon, né? Eles vão perder ou ganhar elétrons. Nesse caso aqui, né, o sódio, ele perdeu um elétron. Então, ele ficou com 10. Vai ser 11 menos 1, igual a 10. Lembram-se? Carga positiva perde elétrons. Carga negativa ganha elétrons. Aqui eu tenho a representação do enxofre, não é, que ele possui
uma carga negativa menos 2. Então, ele é um ânion. Se ele é um ânion, ele é um íon, né, negativo, então ele é bivalente, porque ele tem carga negativa 2. Então, o número de massa do enxofre é 32. O número atômico, 16. O número de prótons, ó, lembram-se que é o mesmo número atômico, 16. O número de nêutrons é a diferença, né? 32 menos 16, que vai dar 16. E o número de elétrons, ó, ele tem 16, né, elétrons. Só que ele recebeu 2 elétrons. Então, se ele recebeu 2 elétrons, não é? 16 mais 2, 18. Ele ficou com 18 elétrons, certo? Aqui, no caso do cálcio, né? O cálcio, ele tem massa 40, número atômico 20, o número de prótons também 20, o número de nêutrons, né? Que é a diferença, 40 menos 20, 20. E o número de elétrons, ele tem mais 2, então ele vai perder 2 elétrons. Se ele tinha 20, né? Então ele perdeu 2, ficou com 18. 18 elétrons. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida, é só perguntar. Até a próxima aula!